E aí, rapaziada, começando mais um vídeo aí. E seguinte, tô aqui em São Paulo, no Tatuapé, vim resolver algumas coisas aqui, é questão familiar. Mas é o seguinte, família, cara, tem algumas cenas que a gente vê assim que é bem complicado, sabe? Bem complicado. Eu tenho acompanhado muito noticiário aí e realmente as coisas estão bem preocupantes, né? Mas é o seguinte, cara, tem cada tipo de pessoa, meu, que a gente vê, lamentável, sabe? E olha que eu sou do tipo mais tranquilo pra colocar um debate, pra fazer críticas. Eu até falei a respeito disso no meu canal, que meu canal nunca seria voltado a ficar procurando engajamento em confusão, em briga pra gerar like ou visualização. Não, 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 já basta tudo que a gente tem. Tem muita gente oferecendo esse tipo de conteúdo, né? Mas é o seguinte, é complicado, cara. Você vê umas cenas assim que você fica muito consternado, sabe? Bem complicado mesmo. E uma coisa que eu aprendi durante todo esse tempo aí, principalmente depois que eu acabei tendo a minha conversão, é que a soberba precede a queda, velho. A soberba não tem outro caminho. Pode ser uma pessoa importante, pode ser uma pessoa simples, uma pessoa humilde, não importa. Pode ser que tenha dinheiro, rico, pobre, não importa. Cai do mesmo jeito. Um exemplo que a gente pode estar seguindo aí, eu olho muito isso como um fator importante, na Bíblia com Nabucodonosor, tá no capítulo de Daniel. Era um rei muito poderoso, Deus deu a ele condições, né, de fazer o que ele bem entendia, poder, glória, majestade, tudo que você imaginar assim, ele teve, né, foi concedido a ele. E quando Deus entregou tudo isso a ele, você aprende uma lição muito grande, que aquilo acabou embebedando ele, né, de certa forma. E eu falo que embebedando não seria com embriaguez de bebida mesmo, sabe? Embriaguez de perder completamente a racionalidade. E ele se deixou a levar a um ponto tão absurdo, mas tão absurdo, que ele não conseguiu ouvir mais nada e nem ninguém. Na mente dele, na cabeça dele, tudo que ele estava fazendo era correto, não tinha consequências, não tinha limite. E através disso você percebe, né, que Deus alerta ele na primeira vez e mostra uma imagem, uma estátua. E até então era o reino dele a respeito do primeiro alerta, né, que ia ser um reino grande, um reino próspero, poderoso. E depois ia caindo conforme fosse passando as gerações, né, filho, neto e tudo mais. E depois vem um outro sonho, que esse sonho já realmente ele já estava consolidado no poder, e ele acaba cometendo muita injustiça, ele acaba se tornando uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba. E isso aos olhos do Criador, aos olhos de Deus, é abominável, sabe? Deus não tolera isso. E nesse momento que ele se tornou esse tipo de pessoa, Deus mandou outro sonho para ele, mas só que nesse sonho ele viu uma árvore e todos os animais reunidos debaixo dela, sobre a sombra dela. E depois vem uma tempestade e vira um toco dessa árvore, um toco que estava acorrentado. E ele pediu a interpretação, e Daniel, como era um dos sábios do reino dele, interpretou para ele a respeito do que significava aquele sonho. E Deus estava alertando ele para ele largar a soberba enquanto tivesse tempo, para não ser punido, não ser castigado. E ele duvidou, porque até então, como o reino dele era o mais poderoso da terra, né? Ele achava que nunca ia acontecer nada com ele, né? Até então, por ele ignorar esse aviso, Deus deu um tempo, determinou um tempo para ele poder, de certa forma, se consertar, né? E não foi o que aconteceu. Então foi quando Deus castigou ele, através de uma doença, né? Vamos dizer assim, se fosse na leitura humana, né? Ele teve uma doença conhecida como licantropia, e dessa doença que ele teve, ele ficou 7 anos como um animal. Conforme no sonho dele aconteceu, e ele ficou acorrentado, guardado lá no meio do mato igual um bicho, cresceu unha, os cabelos,
literalmente ele ficou com uma fisionomia de um animal mesmo. E logo após ele passar esses 7 anos, ou ele poderia melhorar ou piorar. Se ele reconhecesse que Deus estava dando um aprendizado, estava dando uma lição nele, para ele poder mudar e se tornar uma pessoa nova, ser alguém melhor, ok. Mas se ele não aprendesse, sabe lá, né? Qual seria o destino dele, né? Ele aprendeu, reconheceu que não havia ninguém acima de Deus, que não existia outro mais poderoso que ele. Se converteu, aprendeu da pior maneira, mas conseguiu compreender que Deus não se agrada desse tipo de comportamento. E como eu falei, eu acho que qualquer pessoa, principalmente hoje vendo como é que é tratada a justiça, como é que as pessoas que deveriam representar isso se tornam orgulhosas, se tornam soberbas, deveriam ter esse tipo de aprendizado, sabe? Olhar o que aconteceu com ele e refletir, porque da mesma forma que ele também se achava imbatível e se achava uma pessoa intocável, Deus mostrou para ele que não é bem assim. Então, assim, de tudo isso que a gente pode tirar de lição é que a pessoa trabalhar honestamente, a pessoa correr atrás do melhor para ela, para sua família, sempre de forma honesta, de forma justa, nunca tem a perder, pelo contrário. E como eu disse para vocês, eu acho que eu aprendi muito desde que eu passei por muitas situações difíceis, sabe? A perda do meu pai, do meu cunhado, amigos meus que faleceram. E conforme vai passando o tempo, você começa a amadurecer, você reflete das suas ações, das suas escolhas e aprende com isso, né? Infelizmente, nem todos conseguem ter esse tipo de visão, né? Infelizmente acaba ficando estagnado e se coloca naquela coisa de permanecer com uma posição firme ali, mesmo que tá errado ou não, mas permanece, né? E queria fazer só esse desabafo mesmo, família. Agradecer novamente aí todo mundo aí do canal, quem colaborou aí, quem sempre tá acompanhando os vídeos. E sempre que eu puder eu vou estar atualizando com alguma coisa ou outra, mas só queria fazer esse desabafo mesmo, beleza? Quem curtiu, deixa o like, se inscreve e até a próxima.